Se tudo na sua empresa está centralizado e precisa passar por você, eu preciso te contar uma verdade. Isso não é organização, isso é medo. Medo que façam errado, medo de perder dinheiro ou a qualidade que você demorou muito tempo para construir. Só que esse medo tem um custo alto. Você trabalha muito, carrega a empresa nas costas e no final do mês a empresa até cresce, mas você está exausto. Se você sente que a sua empresa ela só anda na força do braço, fica aqui comigo. Hoje eu quero te mostrar o que você precisa fazer para estruturar a sua empresa para que ela funcione, sem que você precise estar no centro de cada decisão. Olá, aqui é a Gisele Parente e o que eu mais vejo nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, são empresários que contratam pessoas, mas continuam decidindo tudo. O problema é que enquanto a forma de resolver cada coisa estiver dentro da sua cabeça, você vai continuar escravo do operacional. Você precisa aprender a confiar na equipe. E confiança sem estrutura é um risco que você não pode correr. Para você escalar, você precisa introduzir aí na sua empresa processos inteligentes. E hoje, além da estratégia, eu trouxe aqui para você uma ferramenta prática. Nós vamos abrir aqui na tela para que você consiga tirar de uma vez por todas os processos aí da sua cabeça e coloque no papel de uma forma que a sua equipe vai conseguir executar. E antes de irmos para a prática, já curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque todos os dias tem conteúdos aqui que vão ajudar você a organizar e a estruturar a sua empresa. E vamos começar quebrando aqui um grande paradigma. Muitos empresários acham que processos precisa ser um manual de 50 folhas, que precisa ficar impresso no lugar que a pessoa vai trabalhar, só que ele é tão complexo e complicado que ele fica guardado na gaveta. E o grande erro estratégico aqui, que você precisa já corrigir imediatamente, é entender que os processos, eles são vivos dentro da empresa. E para a sua equipe seguir o que você estabeleceu, você vai precisar acompanhar e cobrar. E para começar a criar esses processos, é importante você entender que ele precisa ter 3 características. Todo procedimento padrão que você criar aí na sua empresa precisa ser simples. Leu, entendeu, executou. Inteligente. Não adianta você querer criar padrão para todos os detalhes, o botão do sistema que precisa apertar, a frase que vai aparecer na tela, porque, como eu disse, os processos eles são vivos. E se você não criar ele de forma inteligente, vai passar uma semana, ele não serve mais e não vai ser mais utilizado. E todo o processo precisa ter responsabilidades claras. Não adianta você escrever todos membros da operação. Não. Cachorro que tem 2 donos passa fome. Então você precisa colocar a responsabilidade exata. Quem faz cada atividade. Se você escrever um processo e o colaborador ele ainda te pergunta como faz alguma coisa, é porque o processo ele não está claro. Alguma coisa ainda está na sua cabeça e não no fluxo de trabalho dele. Vamos entender na prática como tirar isso da sua cabeça e colocar isso no papel? Ferramenta na tela. Mas se você quiser entender o método completo que eu uso nos programas de implementação e nas mentorias, eu quero convidar você a participar de uma aula ao vivo que eu vou fazer no dia 16 de abril, às 19h30. O link está aqui na descrição e as vagas são limitadas. Esse aqui é um documento completo, instrução de trabalho ou um procedimento operacional padrão, mas o que eu quero trazer, o foco dessa aula, é para você utilizar essa parte do documento, que é o checklist que você cria, onde você padroniza as etapas do seu processo. E esse checklist, ele está estruturado em 5 passos. Primeiro passo, o que fazer? Você vai escrever aqui a atividade de uma forma objetiva. É importante que você dê prioridade aqui para utilizar o verbo
no infinitivo. Realizar, separar, medir, colocar, registrar, analisar, ligar. Quanto mais curta e mais objetiva for essa frase, mais rápido é o entendimento do seu colaborador sobre o que ele precisa fazer. No segundo passo, você vai descrever como fazer. E é aqui que entra o detalhe. Então, no nosso modelo aqui, no modelo que eu trouxe para você, você tem aqui o processo de como fazer um bolo. Então, atividade, separar os ingredientes. Como separa esses ingredientes? Pegar a receita do bolo e fracionar cada item da receita para a fabricação do bolo e do recheio. Entende que aqui você vai descrever o como realizar? Se a atividade, por exemplo, na sua empresa é atender o cliente pelo WhatsApp, você vai colocar aqui o como. Como fazer esse atendimento pelo WhatsApp? Receber a mensagem de um robô, receber a mensagem no WhatsApp, receber a mensagem no CRM, e você vai descrever aqui, saudar o cliente. Se você tem uma mensagem padrão, um template padrão, você vai colocar aqui qual é o template padrão. Tudo nessa coluna do como. O como precisa ser o fino do fino, o detalhe do detalhe, tudo aquilo que está na sua cabeça. Ok? Terceiro passo, quem faz? O responsável, o dono. Então, aqui está o auxiliar de cozinha. Se você tem o assistente de faturamento, assistente administrativo de faturamento, não coloque aqui o nome da pessoa, tá? Porque se você utilizar o nome da pessoa, todas as vezes que a pessoa sair, você vai precisar revisar esse processo. Então, não fica funcional. Mas é importante aqui deixar claro o responsável, o dono, para executar essa linha. Quando fazer? O prazo. Se, por exemplo, você tem aí na sua empresa processos recorrentes, você vai colocar aqui diariamente. Se você tem um horário, por exemplo, a pessoa precisa consultar o sistema do Mercado Livre a cada meia hora. Então, você vai colocar aqui no quando? A cada 30 minutos. Se tem um horário específico, você vai descrever aqui, às 9 da manhã, às 13 da tarde e às 17 horas. E no final, onde? Onde a informação fica registrada, onde eu preciso escrever alguma coisa, onde eu preciso comunicar alguém. Então, por exemplo, aqui, onde falei do WhatsApp, você vai escrever aqui no WhatsApp. Se você utiliza o CRM, você vai colocar aqui o sistema CRM XPTO. Se você precisa colocar isso numa planilha, na planilha XYZ, ok? Então, aqui o onde, o detalhe. Lembrando, todo processo ele tem um começo, um meio e um fim. Nesse checklist, você vai escrever aqui, linha por linha, etapa por etapa, até chegar no fim, ok? Não é o processo todo e complexo, são as rotinas, tá? Eu costumo dizer que toda empresa, ela tem processos, rotinas e atividades. Processos de um departamento. Rotinas, cada checklist desse. E pequenas atividades dentro de uma rotina, que é cada linha desse checklist que eu estou te apresentando aqui. No nosso exemplo, começamos lá na atividade 1, aonde precisa separar o material, produzimos o bolo todo e terminamos aqui, olha, na atividade 9, que é encaminhar o bolo finalizado para a embalagem. Na linha 9 está descrito como você tem que mandar isso para a embalagem, olha, o bolo deverá ser deixado na geladeira da área da embalagem, ou seja, esse bolo não pode sair da produção e ficar em cima da mesa da área da embalagem, ok? Tem um processo de passagem de bastão da área de produção para a área de embalagem. Precisa dar baixa na ordem de produção para liberar o produto para expedição,
quem é o responsável. Então, lá em cima, lembra que pesar era o auxiliar? Já passar esse produto pronto para outra área, só embalar é o chefe de cozinha. E aqui, olha, onde, né? Onde? Ordem de produção. Você consegue perceber a diferença? Quando você usa um modelo de checklist muito simples como esse, você não fica mais gerenciando a pessoa e respondendo para ela tudo o que ela precisa fazer, como fazer e quando fazer. Você gerencia o processo, porque está tudo documentado, está tudo registrado. Se esse checklist ele está preenchido corretamente, você só vai precisar intervir quando tem alguma exceção. Você constrói aí dentro da sua empresa processos muito mais inteligentes, sem repetições, sem idas e nem vindas e muito mais previsíveis. Com isso, a sua confiança ela aumenta e o seu medo ele diminui. Lembre-se sempre, centralização não é organização, é o medo que você tem de tudo aquilo que ainda não foi estruturado. O que eu te mostrei aqui é o ponto principal para você parar de carregar essa sua empresa nas costas e passar a ter um olhar mais estratégico para o crescimento do seu negócio. Se você sentiu que esse conteúdo fez sentido para você e quer saber como você faz para aplicar mais em todas as áreas da sua empresa, venha participar da aula ao vivo do dia 16, às 19h30. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição no link que está aqui na descrição. As vagas são limitadas. Lá eu vou te mostrar o tripé da equipe engajada e vou falar também o que você precisa fazer para finalmente ter uma empresa mais independente e que funciona sem você. E se você ainda tem dúvida se você é centralizador ou não, assista esse vídeo, ele vai te ajudar a identificar isso agora mesmo.